Você, sócio, dono de uma empresa, em 2026 tem mais um desafio, que é o lucro que você retira do seu negócio para o seu CPF. A minha pergunta direta para você é: você tem certeza absoluta que todas as retiradas de lucro que você está fazendo estão 100% regulares e dentro da lei? Isso porque a Receita Federal agora monitora extratos bancários, pagamentos em Pix, e ela sabe quanto dinheiro saiu da sua empresa, entrou no seu CPF. Se você não fez isso regularmente, pode trazer um risco fiscal para o seu CPF e para o seu negócio. Então, nesse vídeo eu vou te trazer um protocolo de como blindar o seu CPF e a sua empresa dentro dessa atividade de distribuição de lucro para evitar que isso gere um prejuízo e um custo muito mais caro lá na frente. Mais do que isso, você vai entender nesse vídeo como que a Receita Federal está monitorando a conta bancária do seu CPF, a conta bancária da sua empresa, quais são os sistemas que ela tem e como ela usa isso para criar fiscalizações que podem trazer mais de 200% de multa em cima do que ela entender que você fez de errado. Então, por muitos anos, os empresários eles conseguiam tirar um dinheiro da empresa, passar para o seu CPF, quase como um puxadinho do negócio, dando um jeitinho que o contador contornava por aqui e por ali e sabia que não era tão correto, mas no fim do dia não chegava nenhuma autuação, nenhuma fiscalização, então não tem problema a gente continuar desse jeito, até que nascem os sistemas automatizados e inteligentes da Receita Federal, Sistema HAL, T-Rex e até mesmo a Arpia, junto com a E-Financeira. Todos esses juntos cruzam os dados informados pela empresa, a conta bancária da empresa, a conta bancária do CPF, e fazem um verdadeiro cruzamento para gerar um relatório automatizado dizendo: esse contribuinte, você, possivelmente, violou essa lei e você tem essa autuação, esse valor em impostos com multas a pagar em cima dessa violação que você cometeu. Então, com esse cruzamento de dados e o avanço da tecnologia, não tem mais para onde correr. Você precisa cuidar das movimentações que faz. E a fraude tributária, o erro, não exige um grande planejamento, exige apenas fazer as coisas de maneira automática, descuidada. Então, um erro muito comum dos empresários é misturar as suas despesas pessoais com as despesas empresariais. Pagar a mensalidade do colégio do filho ou um plano de saúde pela conta empresarial, sendo isso estritamente pessoal, é errado. Um outro grande erro: imagina que você declara para a Receita Federal que movimenta R$5.000 por mês, mas tem despesas no cartão de crédito R$30.000. Da onde que surgiram os outros 25? É receita fria? É mais um motivo para fiscalização. Então, a primeira camada de profissionalismo é você separar e entender com clareza a diferença entre prolabore e distribuição de lucro. A prolabore é como se fosse o seu salário, que vai ter a retenção de INSS e talvez até de imposto de renda, a depender do valor, e é um valor fixo mensal que você recebe pelo trabalho que faz. Enquanto a distribuição de lucro, ela é a transferência de um dinheiro gerado como lucro do negócio para o CPF. Ela pode ser feita mensalmente, trimestralmente ou até anualmente. Aqui tem um grande detalhe: a distribuição mesmo oficial de lucro, ela só pode acontecer uma vez por ano, que é quando é apurado o lucro anual da empresa. Mas uma vez que você identifica que o seu negócio tem lucros acumulados ou vem gerando lucro consistentemente, é permitido que você transfira esse lucro mensalmente. Ele vai ser registrado como uma antecipação de lucro. Você só tem que tomar cuidado para que no final do ano não tenha distribuído mais do que o seu negócio gerou efetivamente de lucro. E hoje mais um problema: você também tem que cuidar para que essa distribuição de lucro ela não supere R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano, senão você vai pagar mais 10% de imposto em cima do valor total que foi distribuído de lucro. Por isso eu tenho 3 estratégias para que você blinde a sua empresa, blinde o seu CPF e consiga ainda uma otimização fiscal. Primeiro ponto: você deve fazer uma profissional separação das contas bancárias. Não paga despesa pessoal pela conta empresarial, exceto se essas despesas têm relação com o trabalho. Por exemplo, se eu vou viajar a trabalho, a estudos, essa despesa de viagem pode ser custeada pelo meu negócio, afinal de contas eu estou lá trabalhando, enquanto eu também estou tendo lazer. Uma coisa não impede a outra de acontecer. Segundo, você precisa de uma boa definição entre quanto é o valor do seu prolabore e quanto é o valor da sua distribuição de lucro. Caso essa distribuição de lucro ela supere R$50.000 por mês, você deve fazer uma retenção imediata de 10% do valor que foi distribuído. Isso se o valor de um CNPJ para um CPF for pago acima dos R$50.000. Por outro lado, se você tiver, por exemplo, 2 CNPJs, onde um distribui R$45.000 e o outro distribui mais R$45.000, você vai totalizar R$90.000 recebido, mas
nenhum dos dois superou 50 mil reais, nenhum dos dois fez a retenção do imposto. E agora o segundo controle que você tem que fazer é, no final do ano, eu vou ter superado os 600 mil reais de lucro distribuído? Se sim, lá na declaração anual do imposto de renda você vai precisar informar e apurar e recolher o imposto que você deveria recolher, exceto se você fizer um planejamento e essa distribuição de lucro acontecer de um CNPJ, empresa operacional, para talvez uma holding patrimonial, onde não existe um imposto de 10% sobre a distribuição de lucro. Portanto, fica claro ao longo desse vídeo que não é uma tarefa fácil tocar a empresa, crescer, administrar os custos, dificuldades e erros e até mesmo distribuir lucro. Quando o seu negócio gerar lucro e você entender que foi bem sucedido, deve se preparar para pagar mais imposto ou usar as técnicas que eu passei ao longo desse vídeo para que esse evento feliz de transferência de lucro não se transforme em mais um custo, mais uma preocupação e mais uma burocracia na sua vida. Esse é o padrão do Brasil. Nada aqui é fácil. Coloca aqui nos comentários o seu desabafo, a sua reclamação, a sua indignação ou a sua dúvida sobre o tema desse vídeo. Eu vou sempre procurar ver os comentários para responder, talvez até gravar vídeos em cima disso. Então a gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!